E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui em mais uma aula. E essa aula, eu acho que é uma aula, assim, chave. É uma aula perfeita para nós. Talvez você vai pensar assim, Igor, mas isso é muito óbvio, mas o óbvio deixou de ser óbvio. Você vai entender por quê. E se você aplicar isso daqui, eu tenho certeza que as pessoas vão mudar muito das características, das impressões que elas tinham sobre você. Então, assim, fica nessa aula, que eu acho, assim, que vai ser uma aula muito proveitosa, tá? Queria te dizer que existem duas características aqui, dois ramos, duas áreas, são duas coisas diferentes que têm hoje muito impacto no mercado, né? Tanto no mercado de trabalho quanto na sua vida pessoal. Hard skills e soft skills. E o que que é isso? Hard skills são características técnicas, soft skills, características pessoais. Resumindo, tá, gente? É um resumão, né? Obviamente, se você vai aprofundar nisso, você pode se aprofundar nisso, mas basicamente, hard skills, características técnicas, soft skills, características pessoais. Técnicas, que é o hard skills, saber mexer em ferramentas, Photoshop, Elemento, saber mexer com o AutoCAD, você saber, sei lá, ser um bom vendedor, são coisas mais técnicas, é você ser um bom, sei lá, um bom enfermeiro, saber coisas técnicas da enfermagem, de sangue, etc. Coisas técnicas do aprendizado profissional ou de um aprendizado que precisa de algo técnico para poder fazer. Soft skills, características pessoais. Então aqui é ter um bom comportamento, é ser uma pessoa honesta, pontual, é ser uma pessoa de inteligência emocional. Você vai entender. Eu estou tentando aqui, tô já atropelando, entrando no segundo slide, mas basicamente soft skills, características pessoais. Cada dia mais o comportamento é um diferencial no mercado de trabalho, tá, gente? Então, assim, eu trabalho aí e nós vemos aí muitas oportunidades de emprego. E, assim, o que as pessoas mais têm batido é que são os soft skills, que são comportamentos. Tá tendo muita gente no mercado, às vezes pessoas capacitadas, mas não tem um bom comportamento. Gente, já falei, tem gente que faz coisas absurdas, loucas, e acha que tá certo ainda. Nossa, não, eu tô certo. A pessoa que fica mexendo no celular o dia inteiro no trabalho, a pessoa que fica fazendo... Não, assim, se eu for falar, você vai achar que eu tô mentindo. São coisas absurdas. Então, assim, o que eu mais vejo hoje são pessoas serem contratadas por características técnicas ou serem contratadas aleatoriamente e sendo mandadas embora por comportamento. Assim, sério, é absurdamente assustador o número de pessoas que estão sendo demitidas por comportamento. Então, hoje, na área de RH, de gestão humana, muito se fala das soft skills, desse comportamento humano, desse lidar no dia a dia. Então, assim, soft skills é muito importante, comportamento é extremamente importante, tá, gente? Eu vou entrar aqui na parte de comportamento, eu só queria dizer para vocês, soft skills mais valorizadas segundo o site Época Negócios, que é um site da Globo. Inteligência emocional, resolução de problemas, empatia, comunicação e gestão do tempo. Não vou me aprofundar, porque no terceiro slide eu vou falar sobre cada uma delas, mas eu queria deixar aqui para você, ó, já estampado, para você ver que vai ter conteúdo bom. Mas aqui, quero te falar uma coisa aqui que é óbvio, mas nós perdemos. E isso daqui é uma das coisas que mais fizeram impacto no dia que eu, de fato, bati assim no livro, eu li e falei assim, cara, é verdade, e às vezes a gente não faz isso. É uma coisa tão óbvia, eu nem preciso de ter um site para poder falar que isso é importante. É tão óbvio que deixou de ser óbvio. Então, assim, ações simples de fazer no dia a dia. Talvez isso vai ter mais impacto até que as ações aqui que eu falei, né? Dessa soft skills mais valorizadas. Talvez isso daqui vai ter um impacto até maior do que elas. Então, vamos lá. Primeira coisa, ser pontual. Óbvio, ser pontual. Quando você não é pontual, você passa para o outro a impressão de que o seu tempo é mais importante do que o tempo dele. Então, assim, nós marcamos um compromisso. Eu chego na hora, você não chega na hora. Ou você chega na hora e eu não chego na hora. Você vai ficar muito nervoso, você vai ficar chateado, você vai falar assim, nossa, o Igor é descompromissado. Primeiro que eu já perdi ponto com você, que você vai achar que eu sou descompromissado, você vai se sentir incomodado e você vai achar que eu penso que o meu tempo é mais importante que o você. Não ser pontual não tem nada de bom. A primeira coisa, seja pontual, marque um compromisso e faça, e chegue na hora. É a primeira coisa, básica, seja pontual. Passe para a pessoa que ela também é importante. Beleza? Pessoal, anota isso daí. Seja pontual. Ah, Igor, isso é óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito. Quantas vezes aí você não está sendo pontual? Primeiro ponto. Segundo ponto, sorriso.
Olha que coisa boba, eu sorri, gente. Mas eu já tive várias experiências, tá? Tem vezes que eu tava no hospital e tava todo mundo lá, todo mundo triste, tava esperando notícia, né? Então, assim, todo mundo esperando notícia dos familiares. E eu não sei, gente, olha que loucura. Eu tava lá e eu li alguma coisa. Eu ri. Eu ri, assim, dentro do hospital. Eu falei assim, cara, por que eu tô rindo aqui dentro, né? É uma coisa muito estranha. E eu comecei a rir e as pessoas começaram a rir também, a rir de mim, porque eu tava rindo. E eu falei assim, cara, como que um sorriso ele pode mudar um ambiente? Às vezes você chega num lugar que tem várias pessoas, dá um sorriso, experimenta, dá um sorriso. A reação das pessoas é incrível, é diferente. A pessoa fica até constrangida porque você deu um sorriso para ela. Cara, hoje tá difícil, as pessoas não sorriem mais, as pessoas ficam todo mundo assim, ó, um cara fechado, só anda de cara fechada, não tá nem aí pra nada. Experimenta dar um sorriso. Chega num posto para abastecer o seu carro, sua moto, dá um sorriso. Chega num lugar para ser atendido por alguém no supermercado, dá um sorriso. Chega para conversar com seus familiares, dá um sorriso. Você vai ver que vai ser diferente. O sorriso abre portas. Gente, experimenta. Sério, não tô brincando. Essa é a coisa mais impactante, talvez, que eu vou dizer para você, que se você colocar em prática, vai ter muita mudança. Sorria, 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 sorria. Talvez seja a coisa mais importante. Você vai ver como que isso abre portas. Sério, não tô brincando. Isso muda muito as coisas. Um simples sorriso. Não custa nada e é muito fácil de acontecer. Então, sorria. Uma outra coisa, gente, eu não coloquei aqui no slide, mas que faz muita diferença, que vem até junto com o sorriso. Fale o nome da pessoa. Eu faço isso, gente, sério, eu não tô falando com você que é para fazer e eu não faço. Às vezes eu chego num posto para abastecer o carro, o que eu faço? Primeira coisa, eu tento procurar o nome do frentista no crachá. E eu falo assim, e aí, Ronaldo, tudo bem? Bom dia, dá um sorrisão para ele. Cara, é totalmente diferente. O cara, ele assusta e fala assim, como é que sabe o nome? As pessoas não preocupam em chamar os outros pelo nome. Eu chego no supermercado, vou ser atendido no caixa, falo assim, e aí, Bruno, tudo bem? Bom dia, bom trabalho para você, tá na hora de ir embora, que eu tô indo, né? Bom trabalho para você. As pessoas ficam assim, meu Deus, tipo, que cara educado, mas não é o básico. É o básico, você entende? Que se você fizer isso até dentro de uma empresa, as pessoas vão falar assim, nossa, esse cara é maravilhoso. Por quê? O óbvio deixou de ser óbvio. Então, assim, sorria, chame as pessoas pelo nome, perceba o nome da pessoa e chame-a pelo nome. Eu tenho certeza que isso faz a diferença. Tem pessoas que fazem isso, eu já tive uma experiência de uma pessoa que faz isso, e ela conseguiu um emprego. Ela chegava nos lugares e sorria, chamava as pessoas pelo nome, e por esse bom comportamento ela foi chamada para entrevista de emprego e conseguiu um emprego. Olha só para você ver, só por causa de um comportamento. Ponto. Próximo ponto que saber ouvir e escutar. Saber ouvir é diferente de escutar, tá? É totalmente diferente. Tem pessoa que fala assim, nossa, ouvi falar isso de fulano de tal, de ciclano de tal. Só que você saber ouvir é diferente de escutar. Na verdade, tem gente que fala assim, escutei, estava mexendo aqui no computador, mexendo no celular, e eu escutei fulano de tal falando isso. Só que a pessoa não estava ouvindo, ela estava só escutando. Ela estava ali, estava lá em casa e eu escutei alguém falando, estava no ônibus, escutei alguém falando. Então, assim, gente, esse escutar e esse ouvir, eles são diferentes. O que a gente precisa de fato fazer é prestar atenção nas pessoas, é olhar nos olhos, é estar ali dando atenção para elas. Então, assim, às vezes a gente está conversando com o outro, tá aqui, ó, no celular, no computador, e as pessoas estão querendo conversar. Então, terceiro ponto, né? Quando você estiver conversando com alguém, tente dar atenção para ela. Olhe para ela enquanto converse com ela. Realmente ouça, escute, esteja presente ali para poder dialogar e se relacionar com essa pessoa. Isso faz uma diferença muito grande. Eu ouvi uma pessoa falando de um influencer que ele encontrou e que ele nunca foi tão amado, porque aquela pessoa olhou nos olhos dela, assim, ela falou assim, esse cara me olhou realmente, porque a pessoa estava lhe dando atenção. Enquanto a outra estava falando, ela estava assim, ó, olhando, entendendo, escutando, meditando o que o outro estava falando. Então, assim, pare para poder ouvir, pare para poder escutar as pessoas e esteja ali realmente, tá? Outra coisa, evite discutir. Essa é simples. Evite discutir. Discutir não resolve nada. A única coisa que discutir vai gerar para você é que a outra pessoa vai ficar chateada e vai te difamar. Igor, então eu tenho que ser bobão e aceitar tudo. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas evite discutir.
Evite chegar na briga, evite ter que chegar na discussão, coloque um ponto de vista, seja diplomático, né? Saiba lidar com a situação, falar o que está errado, o que está certo, sem discutir. Porque, por exemplo, eu discuti com você, eu estou certo, tá? Discuti com você e consegui provar que eu estou certo. O que vai acontecer? Você vai aceitar? Não, porque você perdeu na maioria das vezes, tá, gente? Não estou dizendo que generalizando, mas na maioria das vezes a pessoa que perdeu, por mais que ela saiba que ela está errada, ela fica chateada. Por quê? Porque ela perdeu. E aí o máximo que eu vou fazer é o quê? É gerar uma frustração, uma chateação em você, e você vai falar mal de mim, vai reclamar, vai denegrir com os outros, e aí discutir não leva a ponto nenhum. Então saiba ser diplomático, saiba mostrar o seu ponto de vista, mostrar o ponto certo, de uma forma que não vai gerar uma discussão. Se for necessário, gente, ok, beleza, pode acontecer uma vez ou outra. Não estou dizendo que você vai eliminar de vez da sua vida a discussão, mas evite discutir, beleza? Então, que agora a gente entra aqui no ponto do que é mais valorizado segundo a revista que eu citei aqui no primeiro slide. Primeira coisa, adquirir inteligência emocional. Inteligência emocional é muito importante, gente. Eu não preciso dizer por quê. Porque às vezes você tem pessoas que são impactadas por coisas tão fáceis assim. Vou dar um exemplo. Tem gente que alguém fala mal dela e ela já fica chateada, já chora, já desmorona, já não consegue trabalhar mais. E, poxa, a pessoa fala mal de você. E aí, quando alguém lá na sua casa fica enfermo, dando exemplo, tá? Ficou enfermo na sua casa alguém, uma coisa séria. O que acontece? Você chora, fica chateado. Então, o mesmo peso que tem alguém na sua casa estar enfermo é o mesmo peso de alguém falar mal de você. Então, assim, olha para você ver. São duas coisas, dois pesos diferentes, mas você sofre o mesmo impacto. Então, é necessário ter uma inteligência emocional, de saber lidar com as situações, de saber lidar com as coisas do dia a dia, de saber ouvir um não, de saber receber uma crítica, de saber fazer alguma coisa dar errado, mas aí você reconstrói, você remodela, você refaz. Então, assim, ter inteligência emocional é extremamente importante no mundo profissional, também pessoal, porque você precisa de passa segurança. Uma pessoa que não tem inteligência emocional, ela não passa segurança para as pessoas, porque ela sempre vai ficar na dúvida, ai, será que tá bom? Ai, eu tô tão triste. Ai, tô tão chateado. Ai, tô tão magoado, tão ferido. A pessoa, você não passa segurança para o outro. Não passa segurança. Então, assim, a inteligência emocional é importante, tanto na sua vida pessoal, quanto no seu profissional ou qualquer outra área que você esteja vivendo, tá bom? Segunda coisa, resolução de problemas. Hoje todo mundo quer alguém que resolva problema. É óbvio, nossa. Quem sabe resolver problema diplomaticamente, pessoas ali que tem todo, como eu vou dizer, tem todo uma articulação para poder pegar uma informação de cá, levar lá, saber resolver, fazer uma mediação. Então, assim, resolução de problemas hoje é muito importante. Essa pessoa que sabe fazer essa mediação entre uma coisa e outra, fazer uma gestão, um planejamento para que um problema seja resolvido. Às vezes tem um problema X, você fala assim, ó, eu preciso de relacionar esses dois setores, ou essas duas pessoas, entender a realidade delas. Depois que eu entendi o que cada uma delas faz, eu vou conseguir pegar as duas, elas vão fazer essa coisa, resolver o problema. Talvez se as duas pessoas se encontrassem, conversassem, conseguiriam resolver, mas precisa de alguém que tenha esse poder de resolução de problemas para que isso possa acontecer. Terceira coisa, seja empático. Eu não tenho muito o que falar. É prático, seja empático. Se coloque no lugar do outro. Às vezes você fala assim, nossa, fulano de tal é assim, é assado, ele é lento, ou ele é rápido demais, ou ele fala rápido demais. Talvez eu estou falando rápido demais aqui. Talvez você não está entendendo. Seja empático com as pessoas. Não é para você dar moleza para ela, lógico, mas seja empático. Se coloque no lugar dela. Porque às vezes o jeito que você é não é o jeito que as pessoas são. Às vezes você espera de uma pessoa uma coisa, mas você está sendo egoísta. Porque ela não vai ser como você é você, ela é ela. Então, assim, não adianta a gente querer tudo que nós fazemos do outro, porque o outro é diferente. Então, seja empático. Se coloque no lugar do outro. Claro que se precisar de cobrar, precisa ser cobrado. Se tem uma demanda para entregar, precisa ser entregue. Se tem uma coisa, um comportamento que não está bom, precisa ser cobrado. Mas seja empático, se coloque no lugar do outro, entenda a realidade. Essa empatia também é entender a realidade. Será que é um corpo mole? Será que é algo errado? Ou é o jeito da pessoa? Se for o jeito e precisar de mudar, vamos mudar. Se for o jeito e pode ser assim, ok. Então, seja empático. Próximo ponto, se comunique bem. Comunicação boa, gente, não é uma pessoa que sai falando coisas maravilhosas, coisas bonitas, é uma pessoa que consegue chegar direto no ponto.
Eu poderia aqui ficar falando coisas maravilhosas no curso, coisas difíceis de entender, termos técnicos, mas eu prefiro ser direto ao ponto. Eu prefiro passar a prática, eu prefiro passar o objetivo, o caminho. Ó, faz isso, 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 e vai ser resolvido o problema. Então, assim, uma boa comunicação, ela é uma pessoa que consegue se expressar bem com que a outra entenda o seu falar, ou o seu escrever, ou o seu áudio, não sei, né? Mas a pessoa consegue entender a forma que você se comunica, a sua dicção, ou a organização da forma que você fala, mas também a praticidade, né? O entendimento. Às vezes tem pessoas que querem falar coisas bonitas demais e técnicas demais, e a outra pessoa, o público, não consegue entender aquilo que está querendo ser passado. Então, assim, são várias partes. Se comunique bem, seja prático, entenda para o público que você está falando, até qual ponto você pode chegar para esse público, e tenha uma boa dicção, uma boa fala, organize bem a sua fala, ok? Ou sua mensagem. Próximo ponto, faça uma boa gestão do seu tempo. Tem pessoas que entram no trabalho e vão trabalhando, na hora que você percebe, ela não fez nada ainda. Porque ela não tem uma boa gestão do tempo. Ela não sabe, agora é hora de fazer isso, agora é hora de fazer aquilo, agora é hora de fazer aquilo outro. Tem um checklist, tem uma lista do que você precisa fazer no dia. Tem gente que chega totalmente desorientado. Eu não sei o que eu vou fazer hoje. O que eu vou fazer hoje? Aí vai arrumar algo para fazer, para depois estudar. Eu preciso disso para fazer. Nossa, aí já acabou o seu dia, já acabou o seu horário. Então, assim, faça uma boa gestão do seu tempo. Estabeleça qual é o horário de fazer cada coisa. Ou tem pessoas também que chegam e faz tudo no dia. Fiz tudo. Vai lá, marcou a listinha toda, checklist inteiro, mas a pessoa não se sente bem. Ela nunca sente que fez tudo o que era possível, porque ela não fez uma boa gestão, ela não fez uma boa medida. Então, pessoal, essas são as minhas dicas para você, desde coisas tão práticas para fazer no dia a dia, também de coisas mais valorizadas no mercado. Pegue, anote, comece a aplicar isso no seu dia a dia e eu tenho certeza que você vai ter uma grande mudança no seu marketing pessoal e também no seu desempenho em todas as áreas, seja na profissional, seja na pessoal, tá bom? Então, eu aguardo você para as próximas aulas e até mais.